Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Onda Espírita. É com muita alegria que nós nos encontramos novamente para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, que é consoladora, que é esclarecedora. E na oportunidade de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier. Falaremos sobre o item 8, que traz como título A Eu Morrera. O próprio título em si, ele já traz para nós um sentimento de alívio, de conformidade, de entendimento. Se nós fizermos um link com o item anterior, no finalzinho do item, a Maria João de Deus, ela vai dizendo que ela estava visitando a família na Terra e que lá ela tentava contato com eles, mas eles não viam, não ouviam, não percebiam a presença dela. E como eles estavam em prece, ela para e fica ouvindo a prece. E aí ela observa que a prece é feita para a alma dela. E é nesse instante que a Maria tem um clique. Opa, peraí, eu morri. Eu não estou mais aqui. Eu estou num outro plano. E é nesse instante que ela se apropria deste entendimento que ela é imbuída de um sentimento de alívio. É como se fosse libertador. Ela se sente mais leve, ela se sente sã, ágil, liberta daquele corpo denso. A Maria se libertou de um corpo doente, sofrido, com dores, um corpo denso. E agora ela se apropria efetivamente desse corpo espiritual, que é um corpo sadio, que é um corpo leve, que é um corpo liberto, que tem mais agilidade. É como se ela se voltasse, se abrisse para esse novo entendimento, para essa nova experiência na pátria espiritual. E aí ela começa a se apropriar integralmente das suas memórias, porque a gente observou no item anterior que ela tem momentos de amnésia, ela não consegue entender muito bem o que está acontecendo, ela não consegue ver coisas do passado, ela só consegue lembrar da família, ela não lembra de tudo. E aqui não. Neste capítulo, a partir do momento que ela entende essa passagem dela para o plano espiritual, ela entende que o corpo físico dela morreu e que agora a alma dela imortal está na espiritualidade, ela começa a se libertar, se sentir bem, né? Ela começa a ter a clareza das ideias, ela começa a interagir com esse plano espiritual, ela começa a perceber as coisas que estão acontecendo. Isso para a gente é importante, né? Como é importante a gente se libertar das coisas. Aqui essa mensagem para a gente é assim, para a gente não ficar preso, né, nas coisas materiais, nas coisas terrenas, nós ficarmos apegados aos nossos parentes terrenos, né, os nossos bens materiais terrenos, os nossos vínculos afetivos terrenos. Eles são importantes para nós, eles fazem parte do cumprimento dos nossos desafios, da nossa burilação da alma. Mas a gente não pode ficar preso nisso. Nós precisamos entender que quando é chegado o momento da nossa transição, nós aceitarmos esta transição com tranquilidade, porque isso favorece esse nosso processo de adaptação no plano espiritual, esse retorno, na verdade, à nossa pátria-mãe, né? A nossa pátria espiritual. Porque nós somos seres espirituais que habitamos um corpo de carne momentaneamente. Então nós retornamos à pátria espiritual. E quanto mais nós nos libertarmos desses nossos sentimentos, desses nossos apegos, mais fácil será a nossa adaptação no plano terreno. Mais fácil será nós entendermos a nossa passagem, né? Isso fortalece em nós os vínculos com os nossos irmãos espirituais que vêm ao nosso auxílio, né? Porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Ele sempre manda os nossos espíritos maravilhosos, generosos, para nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida, quer sejam encarnados ou desencarnados. Nós nunca estamos sozinhos.
Então, neste momento, a Maria consegue perceber. Então tá, eu não faço mais parte dessa família terrena. Eu estou num outro plano. Eu entendo isso. Isso me traz leveza. Isso me traz liberdade. Isso me traz agilidade. Isso me traz discernimento das minhas memórias, né? Isso me traz clareza de quem eu sou, de como eu estou. Só que ao passo que ela vai se apropriando dessa mudança, né, dessa nova vida, da verdadeira vida em espírito, ela também se sente sozinha, né? Ela olha para o lado e ela não vê ninguém, ela não percebe ninguém. E aí, como fica? Então tá, eu morri, eu não pertenço mais à minha vida, à minha família da pátria, da pátria terrena. Eu agora pertenço à pátria espiritual, mas e aí? Eu tô aqui sozinha. A gente tem que entender que a Maria, ela era uma religiosa fervorosa, ela educou a família dentro da religiosidade, ela tinha a prática das orações, ela entendia da imortalidade da alma, mas ela não sabia exatamente o que ia acontecer do lado de lá. Ela não tinha esse conhecimento, ela não teve essa orientação, ela não estudou sobre isso. Ela só sabia que um dia morreria e um dia a sua alma seria imortal. E talvez fosse para o céu, talvez fosse ao encontro dos anjos, nós não sabemos. Então isso para ela causou uma certa confusão, porque ela chegou lá na pátria espiritual e aí? E agora? Eu estou sozinha. Ninguém vai vir ao meu auxílio? Deus não vai me ajudar? O que vai ser de mim? Né? São aquelas indagações, né? Nossa, tô aqui, tô perdida, para onde eu vou? Né? Sim, ela se sentiu perdida. Ela estava fisicamente, emocionalmente bem, mas ela estava com o sentimento de solidão. Ela não conseguia ver ninguém. E aí, vale a gente lembrar da pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 287. Ela diz assim: como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Como essa alma é acolhida no mundo dos espíritos? E aí eles respondem: a do justo como um irmão bem amado, esperado há longo tempo, e a do perverso como um ser que se enganou. Olha a generosidade do Pai para conosco, né? Todos são amparados, todos são recebidos. Cada qual é dado o auxílio necessário de acordo com quem ele é, como ele age. Então a gente tem que lembrar que ninguém vai dar pulos e saltos e virar anjo porque desencarnou. Nós temos uma história. Como seres imortais, nós temos uma história. E essa história ela não se apaga. Essa história ela vai conosco quando a gente desencarna. E a gente tem que quitar os nossos débitos, se nós formos devedores, e também conseguiremos lugares melhores se nós formos pessoas boas. Então, a cada qual é dado segundo as suas obras. Vamos lembrar que Maria João de Deus era uma mulher boa. O Chico mesmo fala que ela era uma mãe de coração generoso. Então ela é bem auxiliada nessa transição para a pátria espiritual. Ela tem pessoas auxiliando, mas ela não enxerga, ela não percebe, ela não vê, ela não ouve. E aí nesse momento de desespero, de solidão, o que a Maria faz? Ela recorre àquilo que ela sempre fez a vida inteira. Ela recorre à prece. Ela faz uma conexão com Deus. Ela pede ajuda. E ela faz uma oração fervorosa, pedindo para não ficar sozinha, pedindo o amparo divino. E nesse momento, na hora da prece, ela já começa a observar, a perceber vultos e vozes. Então ela não está só. Alguém está ali. Alguém está ao seu redor. Mas ela não entende ainda quem é, quem são. Ela não consegue ver claramente quem são.
porque ela ainda não tem esse entendimento da espiritualidade. Mas através da prece, ela já consegue se conectar com esses irmãos que foram ao auxílio dela. Então vale a gente lembrar aqui o poder de uma prece, a importância de uma prece. Como é importante nós praticarmos a prece diariamente. Como é importante nós deixarmos sempre nos nossos lares o hábito de orar, o hábito de se conectar com essa espiritualidade. Todas as obras que nós vemos da doutrina espírita, em todas as literaturas, nós podemos citar vários e vários livros aqui, dão exemplo do poder da prece. A prece que socorre na hora do desespero, a prece que auxilia na hora da solidão, a prece que atende a pessoa na hora do desespero total, a prece que vem de encontro ao conforto da alma, aquela prece que às vezes tranquiliza, que traz o sono que é necessário, que faz dormir. A prece que afaga a alma, a prece que traz para cada um de nós o opa, eu estou amparada, eu estou amparado. Então a prece é de fundamental importância nas nossas vidas. Nós precisamos ensinar isso para os nossos familiares. Observem que ela, a Maria, fez isso perfeitamente. Ela ensinou a família a orar e a família orava por ela. E essas orações da família auxiliaram a Maria a entender a passagem dela para o plano espiritual. E ela, por ser uma pessoa religiosa e recorrer à prece na hora do seu desespero de solidão, ela também já começa a perceber que ali existem outros seres. Ela só não sabe quem é. E aí, neste momento que ela começa a ouvir esses vultos, ouvir essas vozes e ver esses vultos, ela se desespera, ela fica com medo, porque ela ainda não percebe que ela é espírito, ela ainda se volta para o corpo dela, até aquela ilusão, ela coloca aqui, fugia amedrontada e receosa na ilusão pueril de que achava com o corpo físico. Então veja só, quando ela ouve os vultos ali, as vozes e tal, ela fica com medo. É porque ela está naquela transição, né? Não, eu não tenho mais aquele corpo, mas eu estou num corpo. Ela ainda está se apropriando dessas mudanças. E aí nesse momento ela se assusta, ela fica amedrontada. E aí ela vê que ela está ali, que ela transita entre o medo e a suscetibilidade. Então ela está nessa transição de uma mudança de um plano para o outro. O que nós queremos deixar na lição de hoje? Nós queremos deixar a importância de nós aprendermos, de nós nos orientarmos, a importância de nós falarmos dessa transição da vida terrena para a vida espiritual como um tema comum, corriqueiro, com o entendimento de que a nossa vida continua, que o nosso corpo físico denso, ele finda, mas o nosso corpo espiritual, mais leve, ele é imortal, ele transita, ele vai em busca de mais conhecimentos, ele vai em busca de trabalho, ele vai em busca de esclarecimento. Então, se nós nos doutrinarmos para esse aprendizado, nós teremos facilidade nessa mudança de plano, nós teremos facilidade na chegada na pátria espiritual e nós teremos facilidade de nos conectarmos com esses nossos irmãos que estão do outro lado. Sejam parentes, amigos, esses irmãos que nos auxiliam no momento da nossa passagem. Tá?
Então, o que nós queremos deixar na mensagem de hoje é isso. Não percam o próximo capítulo. No próximo vídeo vai ser muito gostoso, porque a gente vai falar da chegada da Maria João de Deus num outro ambiente que para ela é muito familiar. Então, é muito esclarecedor, de grande entendimento. Não percam o nosso próximo vídeo. E fiquem conosco, curtam a nossa página, compartilhem. Para nós é muito importante. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês conosco. E contem com a gente sempre, para nós refletirmos juntos, aprendermos juntos, trocarmos essas ideias, para que juntos nós possamos crescer e sermos cada dia melhores, para a construção de um mundo melhor. Que Deus, nosso Pai, de infinita bondade, nos abençoe agora e sempre.